Olá, meus amigos! Hoje eu vim contar outra história, só que a história vai ser um pouco mais longa porque eu estou começando um outro canal. Aliás, é o mesmo canal do YouTube, só que vai ser um outro assunto. Porque alguns dias atrás eu sonhei que eu estava fazendo um canal sobre expansão de consciência. Eu falei, nossa, que viagem! E algumas pessoas lá do Laércio Fonseca, uns colegas meus que frequentam o Laércio Fonseca, não sei se vocês conhecem, o Laércio Fonseca é um ufólogo, trabalha com a espiritualidade, um médium maravilhoso, ele tem altos contatos, é um puta professor, assim, simples, é uma galera que segue ele é muito de boa, e eu estou no meio, né? E o Laércio Fonseca trabalha muito com energias extraterrestres. E eu sonhei que algumas pessoas dessa galera estavam comigo nesse canal de expansão. Eu falei, no futuro, né? Quem sabe um dia eu faço um canal desse. Ainda falta muita lenha para queimar para eu chegar lá. Porém, eu fui passar uns dias na casa de uma das meninas, que é minha amiga. Uma das meninas lá do Laércio, da galera que segue ele, é minha amiga. E eu fui passar e tava lá tomando café com ela, com uma outra amiga. O assunto começou de um jeito. Eu resolvi gravar o assunto e quando eu vi, estávamos falando sobre amores líquidos. E a galera tem umas ideias muito boas. Eu resolvi gravar e depois eu pensei, pronto, o canal está começando. Inclusive, o sonho falava que o canal seria Flauta de Pan. Flauta de Pan, e depois eu explico o que significa, sobre o Deus Pan, sobre a alegoria dele, a conexão com a carta do tarô também. A gente vai falando em outros vídeos, mas por enquanto eu vou passar para vocês a conversa que eu tive com elas durante alguns 20 minutos, eu creio, e foi uma conversa que eu acho que é muito válida para todas as minhas clientes também. Fala sobre os amores líquidos, os relacionamentos de hoje em dia. Eu tenho muitas reclamações sobre isso, né? Ninguém se encontra, existem milhões e milhões de pessoas e ninguém está se encontrando hoje em dia. E aí é uma outra ideia, uma coisa mais, assim, digamos, espiritualista, outras ideias, assim, que eu concordo, mas de outras cabeças também. São terapeutas também. E segue, eu espero muito que vocês curtam a nossa conversa durante esse café da manhã. E aqui é o nosso primeiro vídeo dessa nova, vamos dizer, continua no mesmo canal, Ceci Terapias, mas é uma outra vertente. Já tem a vertente do tarô, sobre a lenda pessoal, em que parte você está do tarô. Temos também Pedras na Mochila, que conta historinhas de 2, 3 minutos. E agora esse daqui, que a gente vai ver o que vai dar. Espero que vocês curtam, tá bom? Beijos, até mais. Você tem canal já, então? Ah, claro que eu tenho canal. Por que você nunca falou do canal? Sobre o que é? É sobre como as pessoas precisam se localizar no espaço que elas vivem, que é no século XXI, na era digital, né? Todo mundo está recusando essa era digital. As pessoas veem a tecnologia e esse momento como um momento de efemeridade, de superficialidade. Eles acham que esse momento está sendo prejudicial para as relações. Como assim? Porque todo mundo acha que a gente sabia amar, que a gente sabia se relacionar, e hoje em dia a gente não sabe mais, que a gente não ama mais, que a gente tá num amor líquido. Tem muitos filósofos falando sobre isso. Quando na verdade a gente nunca soube. A gente nunca soube se relacionar. As relações, elas eram contratos, elas eram acordos, elas eram uma forma das pessoas estarem socialmente na sociedade. Não era um questionamento do que eu sinto, de como eu vejo o outro, de como eu quero estar com o outro. Nunca a gente teve que pensar sobre o amor. Então é a primeira vez que a gente está tendo a liberdade de estar refletindo o outro dentro da nossa vida, entendeu? Essa existência. E isso para mim é o começo da real forma de sentir o amor. Eu acho que a gente não sabia amar, pelo contrário, os amores eram românticos, eram passionais, nada a ver com o que a gente prega da espiritualidade, que é um amor mais incondicional, né? E os contratos, né? Porque então, eram contratos sociais, era um condicionamento social. Você tem que casar, porque isso é a forma como a sociedade se estrutura, de 2 em 2, né? Não tinha essas possibilidades de você pensar, mas com quem eu quero me relacionar? Será que eu quero casar? Será que eu quero estar junto com outra pessoa? Será que eu quero amar livremente? Então, acho que é a primeira vez que a gente tá tendo que lidar com esse real sentimento, né? Porque antes não era um sentimento, não era um sentir, era assinar um acordo.
Era contribuir para a estrutura social. Como que a gente se organiza? De 2 em 2, criando família, procriando. E aí falam que davam certo os casamentos antigos, mas na verdade ninguém reclamava, né? E você não tinha Qual que era a opção. possibilidade de você questionar isso? Ia questionar isso, ia fazer o que com isso? Mulheres viúvas, solteiras, mulheres divorciadas, não existia, né? Se existia, elas estavam à margem da sociedade. Elas tinham que se calar também, elas tinham que né? se calar e elas eram excluídas. Elas passavam a ser o lixo da sociedade. A mulher solteira não existia. Ela era a bruxa, ela era a puta, né? Não tinha essa possibilidade de escolha. Então, quando a gente tem essa possibilidade de escolha, aí as pessoas não entendem, elas acham que isso é a liquidez, que isso não é sólido o suficiente, porque nós não estamos mais em um matrimônio, em uma relação duradoura, como se a durabilidade garantisse a permanência do amor. Então isso é uma coisa antiga que a gente carrega no nosso DNA e às vezes nem percebemos, é isso? Não sei se a gente carrega no DNA, não sei se é bem isso, acho que a gente carrega na cultura mesmo. E o que seria amores líquidos? Amor líquido é aquilo que se desmancha, que não tem solidez, ele é líquido, ele não tem durabilidade, ele não tem consistência. Amor líquido eu fico com um aqui, fico com outro ali e não me aprofundo, né? Então é isso que muita gente está trazendo hoje em dia, que a sociedade está completamente perdida, não consegue mais perdurar em nada, não consegue mais criar nada consistente, como se a gente precisasse de consistência também, né? A gente não precisa de consistência, a gente precisa de uma realidade mais espiritual e uma vivência mais amorosa. A gente não precisa construir relacionamentos sólidos, a gente precisa construir relações amorosas. A gente precisa de uma consistência dentro de nós mesmos, né? De olhar pra dentro, de se espiritualizar. Nem sei se dentro da gente mesmo, porque a gente é inconsistente, a gente tá mudando o tempo inteiro. Como é que vai ter uma consistência na consistência não existe, né? Tudo impermanente, mas é no sentido de você buscar respostas dentro de si próprio, né? E antes a sociedade se estabelecia em você firmar e você buscar propósito dentro de relacionamentos, né? Nem buscava propósito, nem buscava nada, nem questionava isso, entendeu? Isso é um questionamento nosso. Isso é uma coisa que não existia questionar, não existia propósito, não existia nada, só existia condutas. A vida é conduzida assim por uma sociedade assim. Então a gente só vai só vai aceitando os personagens, a gente só vai vestindo esses personagens e nem questionamento tinha. Isso é uma coisa de agora, a gente não tá entendendo que é um questionamento nosso e nem é um questionamento de todo mundo, porque é um questionamento que tá acontecendo aqui, pra nós temos uma condição social que nos permite ter esse questionamento. Em algumas sociedades, a mulher ainda se coloca nesse papel, né? A gente aceitou esse papel, de que o papel da mulher, a vida da mulher gira em torno de ser mãe, de ser esposa. Nem existe essa possibilidade não de existe diálogo. isso. Você acha que uma pessoa que tá vivendo uma condição social totalmente desfavorável tem tempo para pensar se ela tá num relacionamento que é favorável ou não? Não tem esse tipo de questionamento. Uma mulher a gente tem que entender com 12 anos já casa. E nem precisa estar na África, meu. Aqui nessas lugar. favelas de qualquer lugar, qualquer pessoa que tem uma condição social desfavorável não tem tempo para pensar nisso. O tempo que ela tem, ela tá ocupando para tentar se manter nessa existência, tentando viver e comer. Né? Então, tá preocupada em comer ou morrer de fome, não tá preocupada em qual personagem que ela é. Não, a gente tem que entender que isso é uma condição totalmente nossa, uma sociedade capitalista, classe média, baixa, ou enfim, que tem possibilidade de estudar, de estar aqui sentada na mesa de café, conversando, entendeu? Mas isso não é um questionamento que tá pra todo mundo. Infelizmente não dá mesmo. E aí, como é que você fala que a gente tá numa sociedade que vive amor líquido? Pra quem que é esse amor líquido, entendeu? Quem que tá vivendo esse amor líquido? Quem que tá pensando nesse amor líquido? Os filósofos, eles estão pensando, porque eles estão olhando pra onde? Pra uma camada da sociedade que tá pulando de galho em galho. Porque eles têm tempo também pra pensar. Isso não é a consistência, isso não é de barriga bem cheia realidade. dentro do conforto da casa deles, entendeu? Podendo analisar. Quantas pessoas têm a possibilidade de analisar? A maioria só tá aí aceitando os personagens que são impostos e vivendo de acordo com a gente vive uma sociedade que está vivendo vários níveis da evolução, desde de sociedades tribais até sociedades extremamente evoluídas. E aí tem que entender essa pluralidade. Eu acho que essa é a palavra do nosso século. A era digital, ela é plural. A gente tem que olhar para toda a pluralidade e parar de pensar na massa, que é o ideal social
É um ideal social, né, comunista, que olha para o todo e não olha para o indivíduo. A gente tem que olhar para o indivíduo e entender que a sociedade é plural e que nós, hoje em dia, temos que ser plural. E entender essas diferenças, entender e ter empatia por essas diferenças. E aí, quando que a gente teve tempo de olhar para tudo isso? Aí, como é que você vem me falar que a gente está vivendo numa era de liquidez? Pela primeira vez, a gente está desconstruindo para poder construir alguma coisa. Toda construção vem da desconstrução. Então, eu não acho que a gente tem que olhar para o passado e falar, nossa, vivemos uma era de ouro dos relacionamentos ou de qualquer outra coisa. Muito pelo contrário, foi tudo um lixo. A gente está começando agora a entender que a sociedade pode se estruturar de outra forma, que as pessoas podem se relacionar de outras formas, que existem outras possibilidades de viver, de sentir, entendeu? Então, eu não acho mesmo que a gente está vivendo um amor líquido. Pelo contrário, a gente está começando a entender o que é isso de amar. Cara, mas o grande barato disso é que a internet trouxe essa parada da gente simplesmente conseguir ter acesso a outras realidades, começar a se questionar em relação à sua própria, e aí ao invés de a gente acolher que existem realidades diferentes acontecendo no mesmo tempo que a gente... Simultaneamente, se você olhar para uma sociedade tribal e você olhar para uma sociedade capitalista, para uma sociedade comunista, são realidades totalmente diferentes, mas aí a gente começa a olhar para a forma como a gente vive, que os outros vivem, faz o quê? E julga. Ah, esses caras estão presos lá no passado, onde já se viu, ainda vive assim. Nossa, esses aqui, ó, não ligam mais pro bom... ali pro integral, pra coisa bonita, né? Estão desvirtuando os bons princípios dos relacionamentos. Ai, olha, queima o gay, onde já se viu, amores líquidos, a mulher que não quer mais ter filho, onde já se viu. Então, tipo, as pessoas só ficam olhando pra isso e ficam pirando na batatinha, cara, falando um monte de asneira. É porque as pessoas não estão olhando pra isso, elas estão olhando pro passado. Viver, cara. Pega isso e vai experienciar o que é o amor pra você. Como que você vai falar que o amor é líquido? Você nunca saiu dentro da tua bolha, você nunca se relacionou com ninguém, sabe? Tipo, se você se permite sair de um personagem, se você não nasceu pra ser mãe, se você não nasceu pra ser dona de casa, se você é um homem que não olha e se identifica com esse personagem de ser o provedor da casa, e você quer viver uma outra realidade, experienciar outras coisas, tá tudo bem, cara. Mas a gente se coloca dentro desse condicionamento do julgamento. Se todo mundo dentro da minha sociedade está fazendo isso e eu não tô, então eu tô errado. Se dentro da minha sociedade todo mundo está fazendo isso, mas tem uma tribo ali que está fazendo diferente, os caras são arcaicos, eles são rebeldes, eles são revoltados. E o jovem vem com esse questionamento, cara, de não se reconhecer com nenhum desses personagens. E cada um quer viver a sua essência. Ou nem sabe o que é a sua essência, mas pelo menos está buscando por alguma coisa. Que tem um contrato também com o passado. Foi ensinado para eles dessa maneira. Então já vem desde criança. Essa é a questão. Né? Todo mundo está olhando para o presente em detrimento de um passado. As pessoas não estão olhando para um presente em detrimento de um que pode ser, de um que pode vir a ser. Porque até nas profissões, todo mundo está procurando profissões em detrimento do que já conhece e não do que pode vir a existir. Ninguém está pensando em criar novas. Claro, existe uma elite, uma nata que está sempre criando essas novas possibilidades. Mas, em geral, os estudantes, as universidades, elas estão preparando essas pessoas em detrimento das profissões e do que foi construído no passado, e não do que deve ser construído. Isso vai para as relações e vai para dentro das bases familiares. Todas as formas de existir é em detrimento do passado. Mas é uma transição. E aí nós estamos numa transição muito grande. E é isso que as pessoas têm que entender, não tem que ter desespero. A gente está há 20 anos aí com a internet, nessa era digital. E a gente está... É uma brincadeira, né? A gente está aprendendo a brincar com essas ferramentas. Vai chegar um momento em que as ferramentas vão ser obsoletas, porque a gente já vai estar muito além, entendeu? Isso não vai ser mais um foco de vida, mas vai ser realmente o que é uma ferramenta. As pessoas estão entendendo ainda como usar essas ferramentas. Então não tem que ter desespero e achar que isso vai acabar com as relações, que através desses aplicativos de relacionamento, o que vai ser, porque também se tiver que acabar com essas relações, ótimo, porque até agora ninguém tá felizinho com essas relações, entendeu? Tá todo mundo sofrendo, todo mundo passando perrengue, todo mundo se matando, todo mundo em depressão. Ninguém se encontra, se tivesse dado certo, a gente até podia olhar e falar, não, cara, a gente tava indo bem agora, mas ninguém tava indo bem. Então, por que se apegar a isso? Porque
problematizar essas novas formas de relacionamento se a gente não tem uma base para se espelhar, entendeu? A gente tem que projetar realmente uma coisa para o futuro, olhar para esse presente e construir uma nova possibilidade. Então eu acho que as pessoas precisam parar realmente de olhar para esse passado, se basear nisso e entender que a gente está vivendo num novo século e que essas novas possibilidades não vão voltar para trás. A gente não vai deixar de ter essa tecnologia, pelo contrário, ela só vai ser aprimorada o tempo inteiro, inovação. E tem a galera aí, né, que fica lutando para que a gente retome algumas coisas, né, como se elas fossem voltar algum dia. Mas a grande questão é que a transição, quando a gente fala de transição planetária, as pessoas sempre acham que a gente está falando com referência a alguma coisa voltada para a espiritualidade. Só que a transição planetária é para tudo, cara, e cada um vai se adaptar e vai olhar pro que te convém, entendeu? Pode ser na forma de se relacionar, pode ser na forma de você se comunicar, pode ser através de novas ferramentas que vão surgindo, de novas tecnologias. Mas essa é a questão. Tudo como a gente conhecia está mudando. Se você ficar se apegando ao passado ou ficar buscando alguma referência, não existe. Relaxa e vai experienciando. Ao invés de ficar preso dentro de um quadrado, tentando julgar o que é que está acontecendo. Os relacionamentos não funcionavam no passado, não funcionavam agora. Então olhe pra isso e tenta descobrir, né? Tipo, descobre você como que funciona. Então o passado era uma ilusão. Meu pai com a minha mãe, que passado é ilusão, cara. Juntos. Passado é ilusão, futuro é ilusão. O que você tem é só o agora. E a forma como que você vai lidar com isso, entendeu? Se você consegue lidar com as ferramentas novas da tecnologia, ótimo. Se você não sabe lidar, aprende a lidar. Ah, eu sou escravo da tecnologia. O que não dá é pra negar essa tecnologia. O que não dá pra negar é essa velocidade em que a gente tá agora, entendeu? A gente tem que equilibrar isso. Usar essa ferramenta a nosso favor. Reconstruir essa forma de se relacionar, reconstruir essa estrutura social que é em detrimento do trabalho, trabalhos muito indignos muitas vezes. Indigno por quê? Porque se a nossa realidade é espiritual, a nossa consciência ela é muito maior que isso, você não pode se contentar em viver atendendo pessoas e vendendo coisas para essas pessoas. Pelo contrário, essas coisas têm que ser mesmo terceirizadas para a tecnologia e as pessoas têm que se ocupar com coisas que realmente despertem isso aqui, porque como é que as pessoas vão despertar, como diz o Osho, se elas ainda estão na condição de profissões, de hábitos primitivos, que não levem ninguém à reflexão, entendeu? Então, só desapega, galera, porque realmente a gente tá num momento aí de transição que tá levando a gente porque a gente realmente que é humano, não máquina, entendeu? E sem muitas regras, né? Devolver o lugar de humano pro humano. A regra é uma só, a regra é amor ao próximo. Quando você despertar que não existe o outro, pra mim, essa é a grande sacada, sabe? Sim. Quando você se ligar que não existe o outro, que tudo é uma extensão de você, como que você vai mentir pro próximo? Como que você vai desrespeitar? Como que você vai aceitar contratar uma pessoa com salário indigno para fazer um trabalho de bosta? Você vai olhar para aquilo e você quer que o seu irmão cresça junto com você. Você quer que as pessoas tenham dignidade. Sim. Você não vai aceitar ainda uma esmola para quem tá na rua. Você quer que aquela pessoa tenha os mesmos direitos e o acesso às mesmas coisas que você. Porque ninguém é dissociado de ninguém, né? Se a gente entende que a gente é um todo, a gente não está dissociado do outro. E aí, naturalmente, se você não é uma pessoa masoquista, que tem a intenção de se autopunir, de se machucar, você não vai querer ferir o outro. Isso eu acho que é uma base de um preceito de qualquer pessoa. Se todo mundo está se preservando, você vai preservar naturalmente o próximo. E esse próximo não é só o humano, é o ambiente, são os animais, entendeu? Então, é toda uma forma de olhar para esse mundo e é básico, é entender através da lei do amor. A partir do momento que você sente as coisas, você sente esse amor, você não vai ter essa intenção de maltratar. E aí é por isso que a gente sempre tá falando do vegetarianismo, a gente é vegetariano. Por isso que muitas vezes vegetarianos voltam depois de 10, 5 anos a comer carne, porque estão convencidos ideologicamente que aquilo não é correto. Mas aí chega um momento que a emoção deles, o sentimento deles não é real, entendeu? Então eles cedem pro desejo de comer a carne. Por isso que é importante você despertar esse sentimento, por isso que é importante você inserir as ferramentas para despertar a espiritualidade e para se entender, voltar para si, para saber o que você realmente sente, sentir esse amor, porque por isso que é a base de tudo.
Porque você não vai causar nenhum dano, você vai trabalhar em prol desse todo, que não é essa massa que tira você do indivíduo. Muito pelo contrário, é esse todo que te integra, entendeu? Nessa única consciência. Não é querer dizer que nós não... Porque aqui é uma condição individual, mas estamos todos conectados a uma consciência. E aí dentro dessa consciência, a partir do momento que você desperta esse amor, você não vai querer prejudicar o outro, porque tá todo mundo... tudo é uma coisa só, Aí né? cai a ficha. Aí cai a ficha. Somos todos um mesmo. Mas tem que sentir. Enquanto está no racional, ninguém entende falar. Ideologicamente é muito fácil se convencer. Isso é bonitinho, isso é correto. Mas essa é a ideia. É que quando você tá comprando a ideia de outra pessoa, você olha para aquilo e faz sentido para você e você quer comprar aquela ideia, mas você não sentiu. E aí o que acontece? Se nós estamos mudando o tempo inteiro, se a gente tá ideologicamente, as coisas estão mudando, pode ser uma hora que a ideologia cai, pode ser uma hora que a ideologia não te convença mais. Aí você compra a ideologia de outra pessoa. E aí você abandona, entendeu? Você abandona os hábitos antigos, você volta a comer carne, enfim, volta a comer porcaria porque você estava só convencido ideologicamente. Na verdade, você não sentiu aquilo. Por isso que a base está no sentir. Verdade. Tem que sentir. Quando você sente, cara, não precisa chegar ninguém e falar por que essa criançada que tá nascendo aí, de pequenininho, já olha pro prato e fala assim, isso é um bichinho, então eu não quero comer. Caralho, não vem ninguém explicou isso pra eles, entendeu? Quando você consegue olhar nos olhos de um animal e enxergar que ele tem uma alma, um ser vivo, e você sente respeito por aquilo, imediatamente você para de comer. É simples assim. Não precisa vir ninguém te dar uma aula. Cara, vai no sentir. Sabe, quando você olha para uma pessoa na rua, para uma criança na rua e aquilo te toca, que não é justo, que você quer direitos iguais para outras pessoas, não precisou vir ninguém te explicar como que isso funciona. E a mesma coisa para os relacionamentos. Se você tá preso dentro de um relacionamento, que você não é feliz, que você se sente preso, que você sente que não tá cumprindo o teu propósito, que você olha para aquilo, cara, não existe uma extensão, você só tá cumprindo um papel, para que você vai continuar ali? Sabe? É por causa desse apego social. Eu não sou feliz, mas tenho um marido. Exatamente. O que as pessoas cobram de mim? Para de olhar para o que as pessoas cobram de você e sente o que você espera de você mesmo. E se hoje você acorda de um jeito sentindo que você quer outra coisa, faz outra coisa. Cara, a gente tá em constante mudança. 4 meses atrás ela tava em Cascavel vivendo uma realidade, eu tava em São Paulo vivendo outra, e a gente sentiu que tinha que estar aqui. Então, é papo em Limeira. É papo de doido? Pra muitas pessoas é. Mas, cara, a vida ela vai se encaixando a partir do momento que você escuta a sua intuição. Mas pra gente a maior loucura é as pessoas andando num quadradinho durante 20, 30 anos, vivendo na mesma experiência. Você tem um universo pra explorar, entendeu? E você fica igual um cachorro correndo em volta do rabo, isso é louco, cara. Olha, se você tirar esse olhar político, esse viés, e olhar com um olhar mais amplo de cima, porque a gente, tudo dentro dessa sociedade é olhado através de um olhar político, ideológico, social, criado pelo homem. Se você olhar, tudo vai ser incoerente, tudo é injustiça, tudo é isso, mas se você olha de cima, sair do aquário, e olha por um viés espiritual, você não vai ter o mesmo julgamento, porque as ferramentas são outras. A forma como as coisas são estruturadas lá em cima é diferente daqui. E aí as coisas começam a ter uma coerência maior. E aí você consegue entender essas relações diferentes, entendeu? As injustiças que pra gente existem aqui não são injustiça lá, porque são coisas que não começaram aqui e não terminam aqui. E aí é muito interessante você olhar para a sociedade dessa forma, entendeu? Olhar para o indivíduo dessa forma. Porque as pessoas passam... O que a gente tem hoje? Pessoas que são capitalistas, que vivem para a matéria, esse material de conseguir, de conquistar, mas quando você fala capitalismo, você não tá falando nada de política, não, pelo amor de Deus. São as pessoas que vivem em função do dinheiro. É mais ideológico, entendeu? E viver em função desse material capital, quem vive em função, em prol de conseguir uma carreira, de conseguir alguma coisa. E aí você tem pessoas que artificialmente estão engajadas nesse sentimento humano de ajudar o próximo, mas também estão olhando para isso com um viés político, porque não entendem, porque piram, porque se suicidam, porque não entendem essa injustiça humana, social. Só que para isso você tem que sair disso e olhar para essa sociedade através de um viés mais espiritual, para você entender como essas relações se dão, entendeu? Não tô dizendo que a gente tem que olhar para uma pessoa passando fome e não sentir empatia e não tentar ajudar.
Não é isso, mas é não pirar com isso, porque o que a gente tem são pessoas muito boas que olham pra isso, mas aí não entendem, piram, começam a surtar e também não contribuem em nada. Aí vem as bandeiras diferentes, exato. E aí entra numa briga com o outro que contesta isso, em vez de olhar pra cima e falar, o que eu posso fazer com isso? E outra coisa, o que eu posso fazer comigo? O que eu posso contribuir nessa situação? Porque às vezes está um caos interno e tenta resolver o caos externo, mas não adianta, se você tiver num caos interno, você vai externalizar caos em qualquer momento. Então, as pessoas realmente não têm o que fazer, é olhar pra dentro de si, se conectar, se entender, e sentir. aí fica livre para o amor. E aí vai transbordar o quê? Vai transbordar o que tem dentro de si, que é o amor. Mas é essa questão, né? Aí quando a gente fala de amor, não é uma questão de um amor romantizado que você vai conseguir encontrar um parceiro de vida para caminhar. O amor romântico também é uma forma de sentir político, ideológico. Aí construído, tem até esse amor imaginado, né? O que é um amor? É uma pessoa que faz isso pra você, uma pessoa que se veste assim. Você não consegue amar alguém que não tá ideologicamente dentro dos teus padrões. Então isso não é amor. Isso é um imaginário criado, romantizado, estereotipado. Entendeu? Isso não é amor. Eu tenho muitas clientes que estão buscando ainda o príncipe encantado. Qual que é o conselho? Então, a grande questão, cara, assim, a gente foi condicionado a vestir personagens. E a gente não se sente feliz se a gente não tá vestindo um desses personagens. Então, desde a sua infância, você é condicionado a entrar numa boa escola, tirar boas notas. A tua vida gira em torno de o que você vai estudar, o que você vai ser para o futuro. E a gente começa a só se sentir pertencente, merecedor de amor, a partir do momento que você cumpre com os papéis que as pessoas esperam de você. Então você consegue ter uma boa relação com seu pai e com a sua mãe, você consegue se sentir merecedor de amor se você fez aquela faculdade que era o sonho do teu pai. E aí, se de repente, em algum momento você quis quebrar essa barreira e fazer uma coisa diferente, eu tenho certeza absoluta que em algum momento, em alguma situação, você não sente que você é merecedor de amor. Então já começa por aí. Toda vez que você começa a querer quebrar alguma barreira, a gente começa a criar crenças limitantes na nossa cabeça de que eu tô nadando contra a maré. E aí começa escassez, falta de prosperidade, o dinheiro não vem. Puta, o dinheiro não vem porque eu deveria ter feito tal coisa e eu desobedeci os meus pais. Aí vem o desamor. Ah, mas eu deveria ter feito tal coisa e eu não cumpri. Porque a gente olha para esse ideal social de que eu deveria ter vestido esses personagens. Mas a grande verdade é que em essência você é um ser, em essência você é puro amor e você é digno, né? A existência te provém isso, você é digno de prosperidade, de dinheiro, de fartura, de abundância e de amor principalmente. Só que enquanto a gente olha para esses personagens sociais em que a gente é condicionado a vestir, nada disso flui. E você precisa se desvestir desses personagens. E eu já penso o seguinte, não é nenhuma questão de se despir desses personagens, porque esses personagens, isso é uma coisa do século passado. Você tinha que vestir um personagem. O médico, ele tinha que ser médico em todas as situações da vida dele. Dentro de casa, no escritório, em todos os momentos, ele ia numa festa, ele era o médico. Ele assumia essa personalidade da profissão dele. E hoje, no século XXI, na era digital, nós podemos ser vários personagens. A questão não é nem se despir, mas é administrar esses vários personagens e assumir que nós não somos um ser de uma única face, mas que nós podemos ser o bailarino, o escritor, o pai de família, a namorada, o amante. Isso é a era digital, é a pluralidade, entendeu? É ser plural e não assumir apenas um personagem, porque daí, claro, você vai ficar depressivo, porque você assumiu um personagem que te impuseram, que colocaram pra você. E abafa os outros. E a questão é, você pode administrar. Bom, agora eu preciso conseguir, né, o meu sustento, então agora eu sou o cozinheiro. Mas aí eu saio da cozinha e eu sou a Juliana que gosta de dançar funk. E eu saio do funk e eu vou meditar, vou lá pro templo, vou lá fazer alguma coisa. Isso é assumir a era digital. Nós podemos ser vários em uma única existência, entendeu? E assumir esses personagens. E se consigamos equilíbrio entre eles, porque todos eles merecem amor. Esse é o ponto, é entender que nós podemos ser vários, equilibrar eles e cada um assumir o seu papel no seu contexto, né? Porque eu não vou levar a poeta pro funk, também não vou levar o funk pra poesia, porque são personagens diferentes.
que sentem diferente, que assumir, entendeu? É assumir que nós podemos. E aí, com equilíbrio, a gente consegue encontrar o amor. Claro, porque a gente se assumindo, você tá transbordando, né? Você tá feliz, e você tá feliz em todos os momentos, porque você tá você assumindo brilha. as suas variantes. Nós somos variáveis, entendeu? Infinitas possibilidades. E se você, agora eu tenho vontade de ficar quietinho, você fica quietinho. Você vai lá e faz alguma coisa com essa tua solitude. Não, mas eu não posso ficar quietinho nunca. Porque eu não posso ficar extrovertida. Eu não posso ficar em casa sozinho. Pelo contrário, é tudo isso. É assumir todas essas possibilidades que a gente tem dentro da gente. E isso não era possível no século passado. Você era mãe, você era mãe. Mãe. A mãe não pode usar um shortinho curto. A mãe não pode fazer isso, porque ela é a mãe. Eu tenho umas amigas que elas falam, eu sou a mãe de não sei quem, eu sou a mãe de fulano, ela já nem existe mais. Ela assumiu um personagem que integrou todas as outras partes da vida dela. Então ela é a mãe fora de casa, ela é a mãe dentro de casa, ela é a mãe na escola, é a mãe no trabalho, é a mãe. Ela não é nem mais, ela não tem mais nome, não tem identidade. E ok, não tem identidade, mas contanto que você tenha várias possibilidades dentro dessa identidade, não assumir uma única personagem, daí é depressão mesmo, né? Eu vou parar esse vídeo por aqui, que eu quero fazer uma pergunta para vocês, menina, mas aí eu vou rolar no outro vídeo essa pergunta, ok? Ok.